Vamos resolver essas equações. Então, nós temos aqui 2x igual a 8. Perceba que eu só tenho um termo no primeiro membro e um termo no segundo. Esse termo do primeiro membro ele está multiplicando 2 vezes x. E eu preciso resolver a equação. Resolver a equação é descobrir a raiz da equação. Para descobrir a raiz da equação é descobrir qual é o valor de x. Quanto vale x aqui? Se eu tenho 2x é igual a 8, quanto é que vale x? Então, para resolver isso daqui, como aqui eu tenho 2 vezes x, eu vou ter que tirar esse 2 daqui, certo? Para deixar o x isolado. Ele vai ficar sozinho, e aí eu vou ter aqui o resultado na frente do valor de x. Como aqui está multiplicando, então 2 vezes x, então ele vai passar para o segundo membro como divisor. Sempre que um número ou variável muda de membro, do primeiro membro para o segundo membro, ou do segundo membro para o primeiro membro, ele muda de sinal. Como assim? Quem tiver mais, fica com menos. Quem tiver menos, fica com mais. De vezes, divide, de dividir, multiplica. Então, no caso aqui, como eu estou multiplicando, esse 2 vai para o outro membro como divisor. O primeiro membro é antes da igualdade, e o segundo membro é depois da igualdade. Então, aqui eu vou ter, fica x igual a 8, e esse aqui ele vai passar como divisor, então vai ficar dividido por 2. Esse traço aqui é de divisão. Então, x vai ser igual a 4 dividido por 8 dividido por 2 dá 4. Então, x é 4. Se colocarmos aqui 2 vezes 4, vai dar 8. Então, aqui está certíssimo. E essa é a forma que resolve. Vamos resolver essa outra. Só que essa outra aqui, ele tem o mesmo caso desse, porém, ele tem um sinal de menos. Quando ele tem um sinal de menos, você tem que multiplicar por menos 1, porque você quer o valor de y positivo e não o valor de y negativo. E aqui ele vai estar com y negativo. Então, aqui eu vou multiplicar menos por menos, dá mais. Então, ele vai ficar positivo. 3y vezes 1, 3y. Ou seja, os valores absolutos vão ficar os mesmos, porém, vão ficar com sinais trocados. Mais por menos vai ficar menos. Perceba aí que quando eu multiplico por menos 1, só muda o sinal. O que é de menos vai ficar, vem para cá fica mais. O que é de mais vai ficar menos. O que é positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo. E agora é só para fazer do mesmo jeito dessa outra. Y é igual a menos 9 dividido por 3. A gente tira o 3 e deixa o y isolado. Então, 9 dividido por 3 vai dar 3. Menos por mais vai dar menos. Então, y aqui é menos 3. Se formos calcular aqui, menos 3 vezes y, que é menos 3, vai dar 9. Menos por menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. Então, perceba que dá exatamente igual. Isso aqui seria a prova da equação. Essa aqui, ela já ampliou um pouco mais. Ela tem 3 termos. O termo começa pelo sinal de mais ou de menos. Então, aqui tem um termo, mais 3 é outro termo, e 7 é outro termo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Tem termos que tem x e tem termos sem x. E aqui eu só tenho um sinal de mais. Então, quando ele tem aqui só sinal de mais ou de menos, é só separar quem tem x de quem não tem. Por quê? Porque eu preciso somar os termos semelhantes. E que é termo semelhante? São os termos que têm a mesma variável ou não tem variável. Como assim? Esse tem x. Então, quem tem x, eu tenho que somar com quem tem x. E ele está somando aqui com 3. Então, eu vou ter que tirar esse 3 para juntar com 7 e fazer a operação com 7. Por quê? Porque eles são semelhantes. Eles não têm x. Só que tem o seguinte, esse 3 ele vai ter que passar para o outro membro. E ao passar para o outro membro, ele vai ter que trocar de sinal. Como assim? Ele está com sinal de mais, ele vai para o outro membro e vai ficar com sinal de menos. Então, no primeiro membro, só vai ficar 2x. Por quê? Porque eu estou deixando quem tem x no primeiro membro. Professor, é para deixar sempre no primeiro? Não, você poderia deixar só quem tem x no segundo e quem não tem no primeiro. Ou como eu estou fazendo, quem tem x no primeiro e quem não tem no segundo. Tanto faz. Então, como não tem outro termo de x, eu vou colocar o igual. Depois do igual eu tenho o 7, então eu vou repetir o 7. E esse 3 que está antes do igual, ele vai para o segundo membro. Ele vai ficar menos 3. Então, aqui é só resolver agora essa operação.
Então, eu tenho 2x igual 7 menos 3, que vai dar 4. Quando chega aqui, ó, eu tenho, está igual a esse, está igual a esse. Ou seja, é só separar quem tem x de quem não tem. E nesse caso aqui, eu vou usar a divisão. Então, x vai ser igual a 4 dividido por 2, que vai dar 2. Se formos fazer a prova, eu tenho 2 vezes 2, que é 2x, mais 3, que tem que ser igual a 7. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3 vai dar 7. Então, vai dar certinho aqui a conta, ó. Certinho, certinho. Vamos para mais outra. Outra equação. Ó, essa daqui já tem mais algumas coisas. Mas o que você tinha que observar é o mesmo. Primeira coisa, você observa a equação toda. O que é que ela tem? Só sinal de mais e de menos. Pronto. Então, o que é que a gente vai fazer? Separar quem tem x de quem não tem. Quem tem x? Só esse. Então, ele já fica no primeiro membro. E depois que eu coloquei todos os que tem x, eu coloco a igualdade. Depois da igualdade, eu tenho quem? O menos 2. Vou repetir o menos 2. E agora eu vou pegar esse 8 que está no primeiro membro e aqui eu vou passar agora para o segundo membro. Só que ele está positivo, ele vai ficar negativo. Sempre os que mudam de membro mudam de sinal. E agora realizar aqui essa operação. Então aqui eu tenho menos x igual menos por menos dá mais. Então quer dizer que eu vou somar 2 mais 8 que vai dar 10. E eu repito o sinal do número de maior valor absoluto. Então, vai ficar menos 10. Ora, eu estou tentando descobrir o valor de x. E aqui eu tenho como resultado o valor de menos x. Então, eu vou ter que tirar esse menos x daqui, eliminar. E para isso, eu multiplico por menos 1. Vocês já viram que ao multiplicar por menos 1, você não muda os valores absolutos da equação. Você vai mudar o sinal, que é menos fica mais, que é menos fica mais. Ou seja, x vai ser igual a 10. Por que muda? Porque menos por menos dá mais, x vezes 1 dá x. Menos por menos dá mais, 10 vezes 1 dá 10. Então, x aqui é igual a 10. Se colocarmos menos 10 aqui, mais 8 vai dar menos 2. Essa já está um pouco maior, mas o que você observa, ele só tem sinal de mais e de menos. Então, a regrinha é separar quem tem x de quem não tem. Eu vou deixar quem tem x no primeiro membro. Vai ficar 3x. E agora eu vou pegar o mais 2x. Se eu tenho mais 2x, no segundo membro, ele vai para o primeiro membro, vai ficar menos 2x. Ok? Depois de igual, eu tenho menos 5. E agora eu vou passar o 4, que não tem x, para o segundo membro, vai ficar menos 4. E agora é só resolver a operação. 3x menos 2x vai dar 1x, ou seja, x, não precisa colocar esse 1. Aqui, menos por menos dá mais, quer dizer que eu vou somar 5 mais 4, que vai dar 9, mas eu vou repetir o sinal do número de maior valor absoluto. Então, x vai ser igual a menos 9. Vamos verificar outra equação. Professor, essa daqui já é maior, com certeza. Mas o que é importante é você saber o que é que vai fazer nela. O que é que vai fazer? Primeiro, vamos observar o que é que ela tem, certo? Ela tem parênteses. E toda vez que tiver parênteses, eu tenho que fazer o quê? Fazer a distributiva. Como assim? Ora, aqui eu tenho 2 vezes x mais 3. Aqui eu tenho 3 vezes x menos 2. Perceba que esse aqui eu coloquei o sinal, mas esse aqui eu não coloquei o sinal de vezes. Mas é a mesma coisa, é vezes. Se eu tenho um número, uma letra, é vezes. Se eu tenho um número, parênteses, não tem sinal nenhum, é vezes. Certo? Então, o que é que acontece? Eu vou ter que... Esse parênteses está dizendo que eu tenho que multiplicar o 2 por todos esses dois valores. Então, ele está separando os valores que eu tenho que multiplicar por 2. Então, vai ser aqui, ó. Vou multiplicar o 2 por x e por 3. A mesma coisa aqui, ele está delimitando qual... os números que tem que ser multiplicados por 3 aqui, ó. Então, ele determina isso. Que se não tivesse entre parênteses, só ia multiplicar por x. Como está entre parênteses, quer dizer que eu tenho que multiplicar por esses dois valores. Se tivesse mais algum outro valor aqui, esse 3 teria que multiplicar, porque ele estaria dentro dos parênteses. Então, os parênteses eles ajudam para saber que operação deve ser feita. Então, vamos fazer aqui. 2 vezes x vai dar 2x.
E agora eu multiplico 2 vezes 3, que vai dar 6. Repete o igual. E agora eu vou multiplicar 3 vezes x, 3x. Repete o menos, porque mais por menos dá menos. 3 vezes 2 dá 6. Pronto. Veja que foi fácil eliminar aqui os parênteses só usando a distributiva. Não é isso? Então, você vai fazer a multiplicação do número que está fora dos parênteses por todos os números e valores que estão e variáveis que estão dentro dos parênteses. A mesma coisa acontece aqui. Então, toda vez que aparece parênteses, você vai ter que fazer dessa forma. Olha aqui também, eu vou ter que fazer dessa forma. Mas vamos aqui voltar para essa. Aí, não tenho parênteses mais, aqui eu só tenho sinal de mais e sinal de menos. Então, o que é que eu vou fazer? Separar quem tem x de quem não tem. Certo? Lembrando que essa conta, essas equações, a gente está usando mais x, mas poderia ser usado qualquer letra. Porque se aqui fosse aqui seria A e aqui seria A. E outra letra, então não mudaria aqui a forma de calcular, só mudaria a variável. Então, vamos separar aqui quem tem x de quem não tem. Quem tem x? 2x e 3x. Então, eu vou colocar o 2x. Só que esse 3x, ele está depois da igualdade, ele está no segundo membro. Como ele está no segundo membro, eu vou passar para o primeiro membro e ele vai mudar de sinal. Como ele está aqui positivo, ele vai ficar aqui negativo. Igual. E agora eu vou repetir aqui o menos 6, que já está no segundo membro. E eu vou buscar esse 6 aqui, que está no primeiro membro, e ele vai para o segundo membro. Só que ele está positivo, ele vai ficar negativo. Ok? Então, agora é só realizar. Já separei, olha, aqui só tem os termos de x. E aqui só tem os termos que não tem x. Então, agora eu vou só realizar as operações. 2x menos 3x daria um x, ou seja, x. Como ele está negativo, maior valor absoluto, 3 tem maior valor absoluto do que o 2, ele está negativo, o resultado vai ficar negativo. Que menos por menos dá mais, quer dizer que eu vou somar 6 mais 6, que vai dar 12. Só que o sinal eu vou colocar do número de maior valor absoluto. Nesse caso, eles são iguais, vai colocar o menos. E eu quero descobrir aqui a raiz da equação. Descobrir a raiz da equação é descobrir o valor de x. Só que esse x está negativo, então aqui eu tenho menos x. Então, para tirar esse menos aqui, já sabemos, multiplicamos toda a equação por menos 1. E nesse caso aqui, nós só mudamos os sinais. Esse é menos fica mais, esse é menos também fica mais, e descobrimos a raiz da equação, que é o valor de x. Perceba que não tem muito mistério. Aí, esse caso aqui também vai fazer a mesma coisa. Vou botar ele mais visível aqui. A mesma coisa. Ele aparece em números e aparece apenas um par de parênteses. O que acontece é que eu vou ter aqui, não tem um sinal, então a gente sabe que é a multiplicação, mas eu tenho que fazer aqui a distributiva, né? Que é a multiplicação por esses termos aqui entre parênteses. Então, vamos fazer. Então, aqui eu vou separar. Ele é positivo, mais por menos dá menos, que eu tenho que multiplicar o 4 por menos x, só que o 4 é positivo, o x é negativo, positivo com negativo dá negativo. 4 vezes x vai dar 4x. Agora, positivo com positivo dá positivo, 4 vezes 3 vai dar 12. Repete aqui o mais 1, igual a 13. Agora, nós vamos separar quem tem x de quem não tem. Então, aqui eu tenho x menos 4x, não tem mais termo, então eu vou colocar igual. E aqui eu vou ter o 13, né? E agora esse 12 está positivo, ele vai ficar no segundo membro negativo. A mesma coisa acontece com esse 1, que está positivo, ele vai ficar aqui negativo. X menos 4x vai dar menos 3x. 13 menos 12 dá 1 e 1 menos 1 dá 0. Então, aqui vai dar 0, porque a gente pode multiplicar por menos 1, porque o termo de x está negativo, e vai ficar positivo. 0 não é nem positivo, nem negativo, então, ele vai ficar aqui dessa forma. Vamos colocar aqui a resposta dele. Então, x vai ser igual a 0 dividido por 3. E 0 dividido por 3 vai dar 0. Então, x aqui vale 0. Ok? X aqui vale 0. Vamos responder agora essa outra aqui.
Ok? Responder essa outra questão aqui. Ah, professora, essa daqui já está um pouco diferente, com certeza. Ela vai ter o quê? Parênteses. Não é isso? Ou parênteses não, vai ter fração. Fração vai ser a mesma coisa de resolver operações com frações. A diferença é que ele vai ter aqui a variável. Então, aqui eu tenho que fazer o quê? O MMC. Só que no caso aqui, o MMC, ele não tem. Eu poderia até colocar outro valor aqui para a gente calcular aqui o MMC. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui um 3 para a gente calcular aqui o MMC. Pronto. Não sei o que vai dar, mas vamos lá. Eu tenho fração e duas frações, eu tenho aqui dois denominadores. Se eu tenho dois denominadores, eu tenho que calcular o MMC, que é o menor múltiplo comum. Então, a gente já viu como calcular o MMC, mas vou fazer aqui. Então, aqui eu vou dividir por 2. 2 por 2 dá 1. Repete o 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui fica 1 e é multiplicar. 2 vezes 3, 6. Ora, se você observar, nem o 3 dividido por 2, nem o 2 dividido por 3. Eles são primos entre si. E, na verdade, eles são primos. Então, era só multiplicar 2 vezes 3, 6. Mas observe que é porque ele não divide. Se aqui fosse um 4, 4 dividido por 2, então seria 4, porque ele é o maior. E ele é divisível por 2. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer da seguinte forma. Vamos lá. Já que o MMC é 6, eu vou colocar o 6 aqui. Um antes da igualdade e um depois. E agora eu vou fazer a divisão dos denominadores e multiplicação pelo numerador. Como assim? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x, 3x. Vou repetir aqui o mais. 6, ele aqui não tem denominador. Quando não tem um denominador é 1, então eu posso multiplicar direto. 6 vezes 5, 30. Veja, só vai multiplicar direto quando não tiver denominador, ou seja, o denominador é 1. E quando não tem aqui o denominador, é 1. E se você fizer com o denominador 1, vai dar o mesmo, porque ó, 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 5, 30. Então, você pode multiplicar direto. Isso aqui também não tem denominador, então 6 vezes 3x dá 18x. Vou colocar aqui menos, mas esse tem denominador, então você divide 6 por 3 dá 2, e 2 vezes 4, 8. Pronto. O que faremos? Cortamos aqui o 6 de um lado e o 6 do outro, porque o que a gente faz em um, a gente faz também no outro. Então, aqui eu fiquei com 3x mais 30, e aqui eu fiquei com 18x menos 8. Agora, eu só tenho um sinal de mais e de menos, e quando a gente só tem sinal de mais e de menos, é separar quem tem x de quem não tem. Então, aqui vai ficar 3x, aqui o 18 dá positivo, vai para o primeiro membro, vai ficar 18x. Depois de igual, eu tenho menos 8. E agora eu tenho mais 30 e vai ficar menos 30. Porque eu vou passar o mais 30 para o segundo membro e o 18x para o primeiro membro. Então, esses dois aqui que mudaram de membro, eles ficaram com sinais trocados. O 3x ficou no primeiro membro, que é antes da igualdade, e o menos 8 ficou depois da igualdade. Então, ele não muda de sinal. E agora, resolvermos. 3x menos 18x vai dar 15x. Repito o sinal do número de maior valor absoluto. 18 tem maior valor absoluto que o 3, então vai ficar menos 15x. Menos por menos dá mais. 8 mais 30, 38. E aí agora eu repito o sinal do número de maior valor absoluto. Ora, nós chegamos aqui no ponto onde eu só tenho um termo no primeiro membro e um termo no segundo membro. E esses termos estão... Esse termo de x está negativo. Então, se ele está negativo, eu vou multiplicar por menos 1. E ele vai ficar positivo. Igual a 38. Porque negativo fica positivo, negativo fica positivo. E agora é só dividir 38 por 15. Não dá para dividir, também não dá para simplificar. Então, x vai ser igual a 38 dividido por 15. Está resolvido a questão. Essa outra aqui, nós temos aqui também parênteses e temos fração.
Então, primeiro vamos resolver os parênteses. Então, aqui eu tenho 2 vezes x mais 1/5. Então, eu vou fazer aqui a distributiva. Então, aqui eu tenho 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 1, 2. Lembrando que quando eu tenho fração, multiplicação de fração, você multiplica os de cima pelos de cima e os de baixo pelo de baixo. Ou seja, nesse caso, o inteiro pelo numerador. E se eu tivesse denominador pelo denominador. Nesse caso aqui eu não tenho, fica dessa forma. Repito aqui o x menos 8. Só que aqui eu tenho uma fração. Então, aqui eu vou fazer o MMC. Mas o MMC faz quando se tem quando tem mais de um denominador. Como só tem um denominador, o denominador aqui é 5. Então, agora eu vou fazer aqui a conta. Como aqui não tem denominador, eu já multiplico direto. 5 vezes 2x vai dar 10x. Como esse tem, a gente divide. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 2, 2. Lembrando que a gente faz primeiro uma divisão quando tiver o denominador e depois multiplica. E se não tiver denominador, a gente multiplica direto. 5 vezes x, 5x. E 5 vezes 8, 40. Então, aqui nós cortamos o 5 de um e do outro. A gente só pode cortar quando tiver nos dois lados. O que faz no primeiro membro faz no segundo. Por isso que a gente não corta aqui, porque só tem um aqui. Teria que ter em todos. E agora a gente ficou com essa equação aqui. Então, é só separar quem tem x de quem não tem. Só tem sinais de mais e de menos. Então, vai ficar 10x. Esse 5x ele está positivo, ele vai para o primeiro membro. Vai ficar negativo. Aí, depois de igual, eu tenho 40. Aí, mais 2 vai ficar menos 2. 10x menos 5x dá 5x. Ok? Menos por menos, mais 40 mais 2, 42. Repete o sinal de número de maior valor absoluto. Então, x é igual a menos 42 dividido por 5. Certo? Não dá para simplificar. Pode fazer até a divisão, que vai dar 8,4 menos 8,4. Se quiser fazer a divisão, ou então continua aqui desse jeito.